Dando continuidade ao estudo do livro de Isaías, hoje vou meditar no capítulo 13. A partir de agora, Isaías começa a profetizar contra várias nações que invadiram Israel, como é o caso da Babilônia, da Assíria, da Filístia e Moabe. Várias nações invadiram Israel. Então agora Isaías ele está profetizando que o julgamento de Deus viria sobre estas nações. Então a Babilônia, o Império Babilônico, ele vai, nesse capítulo 13, no capítulo 14, Isaías vai profetizar contra a destruição, ou seja, ele vai falar a respeito dessa destruição que viria sobre a Babilônia. Aí ele começa dizendo assim: mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estou aqui pedindo que o Senhor me ajude a interpretar este capítulo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então começa assim: sentença que, numa visão, recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Aí ele começa: alçai um estandarte sobre o monte escalvado, levantai a voz para eles, acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos tiranos. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Os que com exultação se orgulham, já se ouve sobre os montes o rumor como de muito povo, o clamor de reinos e de nações já congregados. O Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Significa dizer que Isaías já estava profetizando sobre o fim da Babilônia. Porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade Jerusalém, invade Judá, capital Jerusalém, leva cativo os israelitas, o povo de Deus, levam cativos para a Babilônia. Lá eles ficam durante 70 anos, até que Deus manda a destruição da Babilônia. E aí onde ele manda, aqui quando ele começa essa profecia, ele já está dizendo: eu vou estarei convocando os meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para executarem a minha ira. Ou seja, ele está dizendo que vai chamar os valentes. Quem são esses valentes? É o povo, são os medos e os persas, ou seja, o rei Ciro, que viria com o exército para invadir a Babilônia. Então ele diz: o Senhor dos Exércitos passa revista às tropas de guerra. Significa dizer que Deus já estava chamando, convocando. Quem era que Deus ia usar para ser instrumento nas mãos de Deus para destruir a Babilônia? Então era Ciro, rei da Pérsia. Então no capítulo 5 diz assim: já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação para destruir toda a terra. Aqui Isaías começa já aqui primeiro ele começa a contar a visão, que ele teve uma visão. Isaías começa dizendo que ele teve uma visão. E ele lembra, que a sua profecia ela não estava baseada em suposições ou especulações, mas sim em uma visão espiritual concedida por Deus. Ele é um verdadeiro vidente, capaz de discernir e comunicar os desígnios divinos para a nação da Babilônia. Então ele aqui começou Isaías dizendo: levantai a bandeira sobre um monte árido, erguei a voz para eles, Era como se ele tivesse, aqui vemos a imagem do profeta, erguendo uma bandeira em um monte deserto, chamando a atenção do povo para a mensagem que estava prestes a proclamar. A bandeira simboliza a autoridade divina e respalda as palavras de Isaías, o seu gesto enfático em acenar com a mão direita a urgência e a seriedade da mensagem que ele traz. Por isso que Isaías continua proclamando e dizendo que Deus já está convocando
Ou seja, o Senhor dos Exércitos passa a revista as tropas de combate. Aqui a montanha representa a grandeza da Babilônia e o tumulto, o alarido, simboliza o caos e a agitação que a nação enfrentaria. A imagem do Senhor dos Exércitos, passando em revista as tropas, enfatiza que Deus está no controle absoluto deste evento iminente e que é Deus que está na frente, permitindo que o rei da Síria, os medos e os persas invadam a Babilônia, né? Ou seja, e finalmente Isaías revela o propósito do juízo divino sobre a Babilônia. Aqui nós vemos que o juízo não é apenas sobre a Babilônia, mas tem implicações mais amplas. O propósito divino é destruir toda a terra, simbolizando a soberania e o poder inquestionável de Deus sobre todas as nações. E a gente vai ver com a continuidade do livro de Isaías que muitas profecias Isaías vai relatar, descrever da ira de Deus sobre muitas nações, porque também essas nações foram as responsáveis por invadirem Israel, assolarem Israel. Mas aqui nós vamos ver que ele diz que agora a ira dele estava voltada para a Babilônia. Aí diz assim no versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Aqui Isaías faz uma metáfora também com a comparação do final dos dias, do final dos tempos, com a Babilônia. Ou seja, ele compara também como sendo o final dos tempos como uma Babilônia, relacionando o final da Babilônia daquela época com a Babilônia do final dos tempos, porque esse dia D é o dia do Senhor, aquele dia onde Deus vai vir, Jesus vai voltar e Deus vai vir com o seu julgamento final. Aí ele diz assim, o dia do Senhor vem do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Assombração e apoderação deles, dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e seu rosto se tornará rosto flamejante. Isso Isaías está profetizando como será o dia D, o dia daquele grande dia final, como também o dia da assolação da Babilônia. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Aqui Isaías continua, falando que o dia D, o dia do Senhor, seria o evento do julgamento que traria tremor e pavor, não só para aqueles dias, para a Babilônia daquele tempo, mas também para a Babilônia do final dos tempos. E as palavras alvoroço, angústia e dor ecoam em nossos ouvidos, destacando a intensidade do juízo, que se aproxima, porque nós sabemos que Jesus está perto de voltar, e esse dia virá. É como se a própria natureza respondesse à ira divina, com o céu e a terra tremendo diante da manifestação do poder de Deus. A descrição de Isaías aqui, do julgamento sobre a Babilônia, é repleta de simbolismo e metáforas. Ele fala das estrelas e constelações que não brilham mais, do sol escurecendo, da lua não dando a sua luz. Isso está também em Apocalipse, falando também sobre o final dos tempos. Mas aqui também com relação à Babilônia daquela época, essas imagens retratam a queda da Babilônia como um evento cósmico de grande magnitude. A Babilônia, que se orgulhava de sua grandeza e sabedoria astrológica, agora é mergulhada na escuridão e na confusão, porque a Babilônia era tão arrogante, ela queria ter o conhecimento até das estrelas, ela tinha um conhecimento astrológico. Então Deus está aqui dizendo que na manifestação da ira dele, viria sobre a lua, as estrelas, e elas iriam escurecer. Mas isso também é uma metáfora que corresponde ao que também vai acontecer no final dos dias, no final dos tempos, E também a nação da Babilônia, que se considerava invencível, agora é confrontada com a ira implacável de Deus. Isaías declara que o Senhor, aqui, fará que os homens sejam mais escassos. A partir do versículo 11 diz assim: castigarei o mundo por causa da sua maldade
e os perversos por causa da sua iniquidade. Aqui ele está se referindo sobre o final dos tempos, o final da humanidade. Por causa da sua iniquidade farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Ele está dizendo que no final dos tempos, o homem vai ficar mais raro. Farei que os homens sejam mais escassos no final dos tempos. Isso também é em relação à Babilônia, que naquela época também, essa comparação, ela enfatiza a severidade do juízo, reduzindo a população da Babilônia a um valor ainda mais precioso do que o ouro. Mas isso também está relacionado ao final dos tempos. A natureza da destruição que se aproxima naquela época, que Isaías falando para aquela época, é tal que a Babilônia se tornaria como Sodoma e Gomorra. Ele fala mais na frente, ele diz ainda: portanto farei estremecer os céus e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos Exércitos e por causa do dia do seu ardente furor. Aqui ele entrelaça uma profecia para aquela época e também uma metáfora para o final dos tempos. Aí ele diz: cada um será como a gazela que foge, como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada, e a sua mulher violada. Eis que eu despertarei contra ele os medos e os persas. Aqui Isaías está falando sobre os medos, que diz assim: os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre, os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, ou seja, destruição total. Babilônia nunca jamais será habitada, ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém nela as feras do deserto repousarão, e as suas casas se encherão de corujas. Ali habitarão os avestruzes e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Então aqui Isaías faz a descrição do que ia acontecer a Babilônia, ou seja, em meio a essa descrição sombria, há uma sensação de que o juízo de Deus é tão inevitável quanto merecido. A Babilônia, com seu orgulho e maldade, ela provocou a ira divina, e agora ela estava colhendo as consequências de suas ações. No entanto, mesmo diante da destruição iminente, Isaías nos lembra da justiça e do propósito de Deus. Ele afirma que o Senhor fará cessar o seu júbilo, né? Isso nos faz lembrar que, apesar da severidade do juízo de Deus, ele é justo e age de acordo com seus princípios. A justiça divina, ela é restauradora e busca corrigir os desvios da humanidade. A Babilônia foi uma das nações mais arrogantes que se tem notícia, né? Então aqui Isaías, ele aqui no final desse capítulo 13, ele começa dizendo que sobre o propósito divino, ele diz: eis que suscitareis contra ele os medos, que vos farão, que não quererão prata, nem tampouco desejarão o ouro. Aqui os medos representam um povo estrangeiro que Deus traria para executar juízo para a Babilônia. O fato deles não valorizarem a prata ou o ouro ressalta a irreversibilidade da desolação que se aproximava. Não haveria resgate ou negociação que pudesse salvar a Babilônia da destruição. A Babilônia poderia oferecer milhões de ouro, de prata aos medos e persas, mas isso nada iria desistir o que eles queriam fazer. Eles queriam destruir a Babilônia, independente de... Eles não receberiam nada por isso. Então a desolação, ela se estende à própria cidade da Babilônia, que Isaías faz uma descrição, né,
da destruição. Ele compara com a destruição de Sodoma e Gomorra e destaca a ruína completa que a Babilônia iria sofrer. A cidade que antes se orgulhava de sua beleza e prosperidade, agora seria reduzida a cinzas. Isaías continua descrevendo a cena, dizendo que a Babilônia, joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, nunca mais será habitada. A Babilônia, que era antes um centro de atividade de comércio, ela seria abandonada e desolada para sempre. Essas palavras nos lembram da permanência do juízo divino e da impossibilidade do retorno à sua glória anterior. E aqui nós vemos que Isaías ele continua deixando a descrição, falando sobre essa descrição, que apresenta uma Babilônia deserta e habitada apenas por criaturas selvagens, simbolizando a completa desolação e abandono dessa cidade que outrora tinha sido a glória dos caldeus, né? A Babilônia naquela época era um centro de referência para o mundo, né? Nabucodonosor era tão orgulhoso que ele se achava o maior reino que o universo podia existir. Mas agora Deus estava mandando essa mensagem para dizer que ela iria ser destruída, né? Então aqui a visão do juízo divino e a destruição permanente. Aqui Isaías nos diz que, nos lembra da importância de orar por arrependimento e perdão, né? Porque nós podemos reconhecer nossos próprios erros e pecados, pedindo a Deus que Ele nos perdoe e nos ajude a buscar uma vida mais justa e alinhada com seus princípios. Isaías aqui nos convida a refletir sobre nossas ações e buscar a misericórdia divina. Porque ele diz que eis que o dia do Senhor vem. Ele faz uma comparação, uma metáfora com o final dos tempos, com o que vai acontecer com todos os pecadores, com aqueles que rejeitam a Deus, que não querem saber de Deus. Então ele está descrevendo aqui uma metáfora, uma comparação do que aconteceu na Babilônia, mas o que será também no final dos tempos, né? Sobre a lua não se escurecerá, o sol não brilhará. Ou seja, ele já diz o que é que acontecerá. Ele diz: castigarei o mundo por causa da sua maldade, da sua perversidade. Então, nós temos que aqui Isaías mostra que um tempo vem horroroso, horrível, né, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Então isso nos leva a refletir sobre a nossa condição também. Será que eu estou nos caminhos do Senhor? Será que eu estou andando nos caminhos? Será que eu já me arrependi? Já aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador? Porque Deus vem, isso é uma certeza. Ele pode vir hoje, amanhã. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele pode vir a qualquer momento. E essa profecia, como aconteceu na profecia para a Babilônia daquela época, e as pessoas não quiseram ouvir, é a mesma coisa hoje. A profecia ainda continua, a palavra de Deus profetizando para o que vai acontecer no final dos dias, no final dos tempos, e apenas as pessoas elas têm que cada dia se voltar mais para Deus, né? Para não ser pega com a ira de Deus, não ser atingida com a ira de Deus, né? E aqui também Isaías 13, ele também nos desafia a orar por justiça e retidão em nossa sociedade, né? E à medida que também lemos sobre a desolação que abateu sobre a Babilônia, nós temos que orar também por refúgio, proteção em nossa própria vida, em meio às adversidades, né? Aqui Isaías 13 descreve a Babilônia como um lugar abandonado. Nós temos que orar para que Deus seja nosso refúgio em momento de desespero e encontramos segurança em sua presença. Basta que nós o busquemos para que ele nos dê força, conforto em tempos difíceis, confiando que Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Amém?